aproximadamente 120 irmãos estavam orando. E no capítulo 2 nós vemos um milagre maravilhoso, o Espírito Santo descendo sobre a igreja, trazendo ali poder, autoridade para a igreja, mas nunca você vai ver a igreja parou nem um momento de estar orando, sempre em oração. Nós temos que voltar à prática da oração. E a igreja também orava confiantemente. E como é que nós sabemos isso? Que a igreja orava confiantemente. A partir do versículo 7, acompanha aí. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. No versículo 9: e saindo o seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. O próprio Pedro ficou estagnado por aquilo que Deus fez na vida dele. Mandou um anjo naquela prisão, e aquele anjo, a serviço do Senhor, é lógico, fez com que Pedro saísse daquela prisão. Ele ficou aqui estagnado no versículo 9. Ele parou, ele saindo, seguia, não sabia que era real. Estava sendo feito que o anjo mais cuidava de que via alguma visão. E o versículo 10: e quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. No versículo 11: Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O poder da oração. E às vezes nós não temos ideia do poder da oração. Pedro ficou meio que sem acreditar. Depois que a ficha dele caiu, ele falou: agora eu sei que o Senhor enviou o anjo para me salvar. A partir do versículo 12 você vai ver também que aquele grupo de irmãos que estavam orando, parece que também, aonde está a confiança? Até onde vai a sua confiança? Até onde vai a minha confiança? Veja aqui: e considerando ele isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E tendo batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: esta menina está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Os irmãos não conseguiram acreditar que Pedro já estava livre. Eles estavam ali orando, e Deus já tinha mandado a resposta para aqueles irmãos. E muitas vezes, desculpa, nós oramos sem confiar naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos de crer. E eu estava vendo um comentário de um irmão: por que eu devo orar? O que me leva? Se Deus sabe das minhas necessidades, se Deus sabe das suas necessidades. E esse irmão fez o seguinte comentário: nós oramos porque nós confiamos em Deus, nós oramos porque nós queremos ter comunhão com Deus, nós oramos porque nós dependemos de Deus, e é isso aí que nós temos que fazer. Por que nós oramos? É justamente isso. Você tem que depositar a sua confiança em Deus. Quando você ora, você amplia a sua comunhão com Deus. Quando você ora, você mostra dependente de Deus, e é isso que Deus quer, que eu e você sejamos dependentes dele. Isso é maravilhoso. E depois de tudo que aconteceu, o Pedro então passa a dizer para aquele povo: olha, agora vocês se aquietam aí, que é o versículo 17. E acenando eles com a mão para que o calassem, contou-lhes como o Senhor o tirava da prisão. Eu fico imaginando Pedro contando a cada detalhe, porque Pedro já tinha tido experiência com Deus, porque Pedro já tinha sido, não era a primeira vez que Pedro tinha sido preso. Se você voltar nos capítulos antes, capítulo 4 e 5, o apóstolo Pedro também já tinha sido preso, e por uma intervenção divina, ele também saiu da prisão.
Eles já estavam acostumados, eles já confiavam em Deus, eles já sabiam que Deus podia fazer por ele. Eu estou dizendo tudo porque agora eu gostaria de fazer uma aplicação prática para a minha vida e a sua vida. Eu quero citar aqui um personagem chamado Nelson Mandela. Você vai saber onde eu quero chegar. Nelson Mandela foi um homem que, uma referência para o seu país, África do Sul. Ele foi preso também, ele ficou preso 27 anos também, de forma injusta, por pregar o apartheid, ou seja, ele era contra o racismo. E por conta disso, ele foi levado a uma cadeia, ficou 27 anos preso. Mas o que eu acho bonito na vida de Nelson Mandela, como Deus tratou. Depois desse período de 27 anos preso que ele ficou, ele saiu da prisão e foi o primeiro presidente negro da sua nação. Deus me exaltou. No ano de 2010, a África do Sul sediou a Copa do Mundo, como todos nós sabemos. Lá estava Nelson Mandela, no meio daquele povo, daquela elite. Ele estava sendo destacado ali, representando a nação da África do Sul. Mas no dia 23 de dezembro de 2013, aliás, dia 5 de dezembro de 2013, o Nelson Mandela faleceu. E aqueles políticos daquela região dizem assim: nós perdemos um pai. Olha só o referencial que esse homem deixou: nós perdemos um pai. Mas o que eu acho mais bonito de Nelson Mandela, quando eu estava lendo uma frase dele sobre rancor e sobre mágoa. E ele escreveu então uma frase sobre rancor e mágoa. E ele disse assim: que o dia que ele estava sendo levado para os portões daquela prisão que levaria a ele à liberdade, ele disse o seguinte: se eu deixar o rancor e o ódio aqui dentro, mesmo estando livre, eu serei um homem preso. Por que eu estou te dizendo isso? O que é que está te prendendo hoje? O que é que pode estar me prendendo hoje? Qual tipo de situação que pode te prender? Qual tipo de situação que pode me prender? Não sei, talvez algum tipo de vício pode me deixar preso. Algum tipo de vício pode te deixar preso. Eu sei que eu pego um ônibus todos os dias e eu tenho visto que muitas pessoas estão presas por um pequeno aparelhinho que tem dominado as pessoas. Um pequeno aparelhinho chamado celular. As pessoas hoje já não conversam mais. As pessoas hoje já não se falam mais. Os relacionamentos são virtuais. Quantas pessoas se tornaram escravas de um pequeno aparelho? E você? O que é que está te prendendo? O que te impede de você dar o melhor para Deus? O que impede de eu dar o melhor para Deus? Eu tenho um amigo que trabalha comigo. O nome dele, eu vou dizer que está sendo gravado. Mas eu tenho um amigo que trabalha comigo e há 6 anos que ele não está mais na presença do Senhor. Há 6 anos que ele se afastou, jovem, 30 anos. E ele está na empresa lá há uns 3 meses. E nós criamos um certo vínculo, nós temos conversado bastante. E eu tenho procurado, na medida do possível, falar do Evangelho para esse rapaz. E ele falou que por enquanto ele não sente mais vontade. E ele sabe de quem é Cristo, ele sabe o que Cristo fez na vida dele. Os seus pais cristãos, aliás, ele vem de berço. E a primeira conversa, eu falei, talvez seja por causa da idade, o mundo aí tão atrativo. E ele, depois conversando um pouco mais com ele, eu fui entendendo o porquê. Ele tem uma certa dificuldade, uma certa resistência em lidar com o seu pai. Ele fala muito bem da mãe, ele fala muito bem dos irmãos, mas ele tem uma grande resistência de falar do seu pai. E até que um dia ele se abriu comigo e falou: eu vou lhe contar a verdade. Meu pai, cristão, um líder na igreja, cristão, e ele teve 2
filhas fora do casamento. Até aí, a gente não está aqui para julgar. E hoje, ele está com 30 anos. Há mais ou menos 5 anos, ele não participa de mais nenhum culto. Ele falou que não sente mais prazer. E ele disse mais: a minha mãe e meu pai vivem de aparência, cristãos, eles não dormem mais juntos. E ele falou: então eu não consigo mais, aquilo que meu pai fala, eu não consigo mais acreditar numa mensagem que ele prega, naquilo que ele ensina, eu não consigo mais. E eu tentei entender um pouco aquele rapaz, porque destas filhas que esse pai dele teve fora do casamento, ele veio saber depois de 24 anos. E ele foi o último a saber da sua casa. Isso me criou mágoa, isso me criou rancor, isso me criou ódio. Eu percebo que ele tem uma certa resistência quando fala do pai. Eu fico imaginando os dois juntos dentro de uma sala conversando. Por que eu estou te dizendo isso? Para fazer uma aplicação prática. Eu não sei que tipo, mais uma vez, o que te prende. Eu não sei qual tipo de coisa que te prende. E eu disse para ele: você tem que aprender a perdoar. Se você nasceu de novo, você tem que aprender a perdoar. Porque se tem uma coisa que tem levado muitos cristãos a uma prisão, é a falta de perdão. Tem muitos crentes presos, tem muitos crentes que estão ainda que não conseguem dar um passo a mais. Tem crentes magoados, tem crentes, me desculpa, mas eu vou falar, tem crentes desta igreja que ainda está magoado por coisas que aconteceram há coisas de há um ano atrás, mais ou menos. E eles pararam no tempo, eles não conseguem produzir mais. Crentes que eram a bênção nas mãos do Senhor, estão presos. Olha o que a falta de perdão faz. Nós temos instantaneamente que sermos libertos. O que te prende, mais uma vez? Eu lhe pergunto: será que vocês também têm alguma dessas, está dentro de uma situação como essa? Será que você precisa pedir perdão para alguém? Como está a sua vida conjugal? A gente tem que estar avaliando diariamente, porque são prisões que o próprio inimigo abre para nós. Você já viu como que é um mosquito quando cai numa teia de aranha? Você deve ter percebido. E quanto mais ele se bate, mais ele quer sair, e mais ele fica preso. E quem sabe hoje você está numa situação como essa. Pedro estava preso injustamente. Talvez também você foi ferido injustamente. A culpa não foi sua. Mas saiba de uma coisa: o melhor remédio para isso é liberar perdão. Aprenda a perdoar. Você nasceu de novo. Não que você é capaz disso, mas o Espírito Santo que habita em você, ele dá toda a condição para você perdoar aquele que lhe feriu. E pode ser um dentro da sua casa, pode ser um próximo, pode ser um filho, como acabei de falar agora, pode ser um cônjuge, eu não sei, pode ser alguém da sua família que está tão próximo. E quantos relacionamentos têm sido destruídos por falta de perdão? Ou pode ser que você esteja preso em outro vício, quem sabe algum site indevido de internet, algum tipo de jogo dentro da internet. Eu não sei o que é que tem te prendido. Hoje é dia de Deus trazer libertação para nós. Deus quer te libertar, Deus quer me libertar. E eu queria encerrar essa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de João.